Boa tarde a todos. Vamos então dar início ao seminário. Eu vou passar a palavra ao professor João Filipe Matos, que vai dar umas pequenas palavras de abertura, e depois já falaremos na organização das apresentações ao longo desta hora e 45 aproximadamente. E, portanto... Obrigado. O meu nome é João Filipe Matos, eu sou docente aqui no Instituto de Educação na Universidade de Lisboa e queria, em nome do Instituto, naturalmente, dar as boas-vindas a todos a este seminário, que é um seminário online e, portanto, são umas boas-vindas virtuais em qualquer dos pontos onde estejam neste momento atender, participar neste mesmo seminário. O Instituto de Educação, e em particular através do Centro de Competência em Tecnologias e Inovação, temos um Centro de Competência a funcionar aqui no Instituto já há bastantes anos, com uma ligação forte com o Ministério da Educação aqui em Portugal, e há muitos anos nós temos uma preocupação com a utilização das tecnologias digitais na educação, no ensino básico, no ensino secundário, e essa preocupação tem-se manifestado em ações de formação, portanto, formação de educadores, formação de professores, acompanhamento de projetos de escolas, a elaboração de projetos na ligação com as atividades escolares, e há uma variedade de temáticas em que temos tido intervenção aqui em Portugal e também no Brasil. Por exemplo, recentemente temos tido uma intervenção no domínio dos chamados espaços de aprendizagem inovadores, ou espaços pedagógicos inovadores, que em muitas escolas aqui em Portugal e em algumas escolas também com que trabalhamos no Brasil, têm ou começam a ter alguma expressão. Claro que a temática do seminário de hoje é muito mais restrita e, portanto, quando se coloca no título do seminário Tecnologias e Robótica no Ensino Básico, portanto, estamos claramente a delimitar uma área de trabalho e é sobre ela que vamos analisar, apresentar, evidentemente, ideias e princípios e que vamos também discutir esta tarde. O seminário vai ser liderado pelo professor João Piedade, que está aqui ao meu lado e que eu queria, de uma forma muitíssimo breve, apresentar. O professor João Piedade é professor auxiliar convidado aqui no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e é o coordenador de um curso pós-graduado de especialização que nós temos na área das tecnologias e a robótica no ensino básico e que certamente também irá ser referido. E eu começo, porque vou passar a palavra ao professor João Piedade, agradecer a vossa participação e vamos ter certamente uma boa tarde de trabalho nesta temática que é atual e é evidentemente importante para a vida dos professores e das escolas. Obrigado, professor, por estas palavras iniciais. Portanto, o seminário que nós preparámos para a tarde de hoje tem por título Tecnologias e Robótica no Ensino Básico. Nós organizámos o seminário em quatro dinâmicas, portanto, em 4 andamentos. Um primeiro onde irei trazer algumas ideias sobre as questões da tecnologia e da robótica no ensino básico. Depois convidámos três alunos do Instituto de Educação que estiveram connosco em diferentes cursos para que nos apresentassem as experiências e os projetos e cenários de aprendizagem que desenvolveram no âmbito dos cursos que frequentaram. O Sérgio Pinto, que foi nosso aluno ano passado no curso pós-graduado em Tecnologias e Metodologias da Programação no Ensino Básico e que, em conjunto com os seus colegas, desenvolveu esta experiência interessantíssima de uma história que mete à água o resgate dos oceanos e que ele daqui a pouco nos vai apresentar de uma forma breve. O Sérgio trabalha numa empresa na área da tecnologia e da educação e, portanto, tem alguma experiência nesta área da robótica e foi graças ao excelente trabalho que desenvolveu na pós-graduação o ano passado que nós
tivemos a intenção de o convidar a apresentar aqui de uma forma breve com todos nós o trabalho que desenvolveu. Alexandrina Gonçalves e a Anabela Moroso são nossas alunas este ano no mestrado em Ensino da Informática, portanto estão a fazer formação inicial para se tornarem professores de informática no ensino básico e secundário, embora já estejam de algum modo a exercer ou em formação ou em atividades já nas escolas, estão a fazer este ano o seu percurso de formação inicial aqui no Instituto. E desenvolveram no primeiro semestre, numa disciplina curricular, numa unidade curricular do mestrado, um projeto ou um cenário de aprendizagem ligado ao tema das florestas e dos incêndios florestais, que designaram por Floresta Inteligente, e que é um projeto bastante interessante, como poderão ver daqui a pouco. Depois, no final destas apresentações, que terão à volta de 15 minutos cada uma delas, abriremos então o tempo para discussão e debate. Nós pedimos que, por uma questão de organização e de gestão nossa, as questões e os comentários sejam colocados no chat. Depois nós faremos a moderação e selecionaremos alguns dos comentários que os participantes forem colocando no chat para discutirmos aqui entre nós, com os nossos convidados e comigo e com o professor João Filipe também. Entrando rapidamente na temática. Quando estava a preparar esta pequena apresentação, pareceu-me interessante trazer para vos introduzir no tema, ou para introduzir o tema, esta dinâmica de trazer um exemplo de um robô móvel bastante recente, do final dos anos 40, e que de algum modo foi talvez uma das primeiras tentativas de criar robôs autónomos, pequenos, autónomos, que permitissem de algum modo simular os processos de funcionamento do cérebro. Estes robôs, também designados de tartarugas, dado o seu aspecto, foram desenvolvidos pelo fisiologista William Walter, que acreditava que conseguiria, através destes pequenos robôs mecânicos e eletrónicos, representar o modo de funcionamento de alguns processos cerebrais. Este era um robô, como eu dizia, completamente mecânico, e que, graças à estrutura que tinha de uma carapaça móvel, conseguiria detectar objetos à medida que lhes ia tocando, ou que ia chocando contra eles, e tinha no topo uma célula fotovoltaica que lhe permitia fazer a detecção de focos de luz ou de intensidade de luzes, o que fazia com que ele também se pudesse desviar de alguns obstáculos, tendo em consideração a luz que era detectada, e também uma funcionalidade muito interessante, que era permitir que ele conseguisse identificar, através desse sistema, o local onde poderia recarregar as baterias. E, portanto, estes robôs foram, como eu disse há pouco, construídos no final dos anos 40, mas depois tiveram na origem de outros robôs bastante semelhantes. Vocês, não sei se conseguem, agora não veem porque o foco está na minha pessoa, mas nós temos um exemplar aqui na mesa de uma tartaruga dos anos 80, meados dos anos 80, final dos anos 80, que é inspirado num destes modelos. Porquê trazemos esta questão das tecnologias e da robótica no ensino básico? Podemos pensá-las em duas ou três perspectivas. Por um lado, a questão de ser uma emergência, ser algo que é urgente ou que é emergente, digamos assim também. Se é uma tendência, podemos associar aqui se é uma questão de moda. Nós gostamos de pensar que é sobretudo uma questão de promotora do desenvolvimento de competências do século XXI, como agora também se costumam designar. E para tal, pareceu-me interessante começar por trazer algumas das ideias que o Papert tinha nos anos 80 e que nos deixou em algumas das suas obras, e que eu considero que estão extremamente atuais, ou que nós consideramos que estão bastante atuais.
o Papert trouxe-nos, sobretudo, uma visão completamente disruptiva sobre a forma como os computadores e as tecnologias poderiam ser utilizadas em contexto educativo e por crianças. Desde logo, através da linguagem que ele desenvolveu, portanto, a linguagem Logo, que foi possivelmente, ou foi de certeza, a primeira linguagem desenvolvida a pensar na sua utilização por crianças. Isso foi um passo extremamente importante e que fez com que depois houvesse um conjunto de desenvolvimentos nesta área, nos ambientes de programação visual, na robótica, etc. Aliás, o livro Mindstorm está na origem depois do que viria a ser o kit Mindstorm da Lego, que é um dos kits robóticos a nível educativo mais conhecido. Mas interessam-nos, sobretudo, algumas das ideias que o Papert defendia e trazia nos seus registros. E desde logo, permitam-me que saliente 3 ideias. A ideia de nós olharmos para os objetos, para os robôs, para as tecnologias, para os computadores, sobretudo como objetos para pensar e para criar com, portanto, objetos com os quais os alunos podem criar e produzir conhecimento, novos produtos, etc. Depois, uma ideia extremamente poderosa que as crianças podem ensinar os computadores ou podem ensinar as máquinas. Eu acho que é uma ideia extremamente poderosa. Esta ideia do poder, do controle sobre a máquina que uma criança adquire quando está a programá-la é extremamente interessante e extremamente importante no seu desenvolvimento e no seu processo de aprendizagem. Desde logo porque desenvolve um conjunto de competências e de características e de conhecimentos que são muitas vezes mais aprofundados do que as simples atividades de aprendizagem que muitas vezes se fazem. Outra ideia que eu acho que é muito interessante, que é a ideia de que as crianças ou os adolescentes devem programar as máquinas em vez de serem programados e controlados por elas. E atualmente, que nós vivemos numa era completamente digital e com uma revolução em termos de inteligência artificial, internet das coisas e esses desenvolvimentos todos, isto faz extremamente sentido, que é nós termos a capacidade de conhecermos e de controlarmos as máquinas em vez de sermos de algum modo controlados ou condicionados por elas. Eu acho que estas 3 ideias foram extremamente fortes. Aquela ideia de que, por exemplo, quando uma criança ensina o computador a implementar um algoritmo da soma, a análise que ela está a fazer para implementar esse algoritmo é muito mais profunda do que somar apenas 2 números. Desde logo ela tem que conseguir perceber como é que se somam 2 números e depois tem que conseguir perceber como é que explica ao computador numa linguagem que ele entenda como é que se somam esses 2 números. E portanto o nível de análise, o nível de profundidade é muito mais forte do que quando nós estamos apenas a aplicar o algoritmo para somar 2 números ou para multiplicar 2 números. Ainda associado a estas ideias e muito baseado nos princípios e nas ideias das teorias construtivistas do Piaget, com o qual o Papert trabalhou também, o Papert trouxe-nos a ideia do construcionismo, portanto, na ideia de que o aprendente, o aluno vai aprendendo à medida que vai construindo na interação com os computadores, com os robôs, com os objetos que vai de algum modo articulando e desenvolvendo. Neste slide, nós trazemos então a tal tartaruga que nós temos aqui na mesa e depois um exemplo daquilo que foram as instruções básicas da linguagem que o Papert criou, portanto, da linguagem Logo. E se nós olharmos para aquelas linguagens, estamos a ver precisamente blocos que nós encontramos no Scratch ou que nós encontramos em outros ambientes de programação visual ou de programação por blocos, que no fundo é uma instrução única, um comando que eu tenho que se chamar, neste caso aqui tinha que escrever, e dizer só que ele vai avançar, por exemplo, 50, ou vai rodar 25, ou vai rodar 90 graus, por exemplo. E, portanto, nós estamos a chamar com uma instrução apenas um conjunto de estruturas de programação que estão pré-definidas ou que estão programadas previamente para desencadear essa ação. E se nós olharmos, de facto, para esta imagem, ela representa aquilo que está nos blocos que nós encontramos na maior parte das linguagens atualmente. Fazendo este preâmbulo inicial sobre as ideias do Papert, que estão extremamente atuais e eu acho que cada vez mais atuais,
Esta ideia da programação e da robótica e das ciências da computação tem vindo nos últimos anos a ganhar bastante relevo em algumas instituições internacionais, alguns relatórios, como os relatórios do Horizon Report, por exemplo, mas também com ligações a alguns departamentos de educação e estruturas de educação de vários países que têm, nos últimos anos, procurado desenvolver frameworks e guidelines para a introdução da programação, da robótica e das tecnologias no currículo escolar. Se calhar o mais conhecido, ou dos mais conhecido e divulgado ou citado, será o caso do Reino Unido, portanto, o Computing National Curriculum do Reino Unido, que foi desenvolvido para implementar nas escolas do Reino Unido. É um currículo que está organizado em várias key stages e cada uma delas tem um conjunto de indicadores, de objetivos ou de objetivos que têm que ser cumpridos em cada uma das várias etapas. Mas em todas estes frameworks que vão surgindo, são apontadas as potencialidades destas áreas da programação, da robótica, das ciências da computação, etc., como uma forte estratégia para, sobretudo, desenvolver outro tipo de competências que vão para além do programar ou do programar robôs ou de utilizar tecnologias. É sobretudo para o desenvolvimento, como eu dizia há pouco, de competências século XXI, como o pensamento crítico, a resolução de problemas, colaboração, criatividade, etc. Portanto, pensamento computacional, literacia digital, portanto, tudo competências que se acredita que podem ser desenvolvidas quando nós estamos a trabalhar de forma articulada e de forma programada projetos e atividades que apelem não só à questão das ciências da computação, mas sobretudo à articulação entre as ciências da computação e as outras áreas do currículo ou outras áreas disciplinares. Em contexto português, nós tivemos no ano letivo 2014-2015 o surgimento nas escolas dos clubes de programação e robótica. Neste ano letivo, de forma oficial, não significava que eles já de algum modo não existissem já alguns clubes em algumas escolas, mas no ano letivo 2014-2015 eles foram oficialmente tornados oficiais nas escolas. Há um registro do central no Ministério da Educação dos vários clubes de programação e robótica. Há vários eventos que são organizados todos os anos, há clubes que são premiados e que são alvo de algum financiamento considerando as atividades que vão desenvolvendo, e neste momento existem 269 clubes registados. Em termos de integração da programação e da robótica no currículo, nós tivemos uma primeira iniciativa lançada pelo Ministério da Educação no ano letivo 2015-2016 e depois em 2016-2017, que foi a iniciativa de introdução à programação no primeiro ciclo. No primeiro ano letivo 2015-2016, trabalhou-se sobretudo na questão da iniciação à programação. Foram produzidas orientações curriculares ou linhas curriculares para a iniciação à programação, e depois no ano letivo 2016-2017 foi incluída também a questão da robótica e foram também produzidas linhas orientadoras para a robótica no primeiro ciclo do ensino básico. Neste projeto piloto, que decorria no terceiro e no quarto ano de escolaridade, participaram 753 escolas de primeiro ciclo, portanto escolas primárias, antigas escolas primárias, e envolveu cerca de 72 mil alunos. No ano letivo seguinte, portanto em 2017-2018, o Ministério da Educação considerou que era pertinente alargar dado o sucesso do projeto, era pertinente alargar o projeto desde o primeiro ciclo, o primeiro ano do primeiro ciclo, até ao final do terceiro ciclo, portanto até ao 9º ano de escolaridade. E então a iniciativa passou a designar-se como Probótica e integrava então a questão da programação e da robótica no ensino básico, portanto em todo o ensino básico, desde o início do primeiro ciclo até ao final do terceiro ciclo. Envolveram-se 352 escolas e à volta de 65 mil alunos.
Estas iniciativas, ambas as iniciativas, quer a iniciação à programação no primeiro ciclo, quer a iniciativa da probótica, eram iniciativas às quais as escolas aderiam voluntariamente. Portanto, as escolas que queriam participar nos projetos inscreviam-se para poderem participar nestes projetos, o que faria com que havia escolas que, por exemplo, participavam com uma turma, haveria escolas que participavam com um número mais elevado de turmas e de alunos, portanto, havia dinâmicas diferentes. No âmbito deste projeto, os colegas aqui do Instituto de Educação, portanto eu, a professora Ana Pedro, o professor João Filipe Matos e o professor Nuno Doroteia, fomos convidados a desenhar, a organizar linhas orientadoras para a implementação no fundo da programação e da robótica no ensino básico. Este documento nós desenvolvemos-lo em 2017, 2018, ele continua disponível no repositório do Ministério da Educação e foi organizado por áreas e por níveis de desempenho dos alunos em cada uma daquelas áreas. Portanto, eu convido-vos, nós não temos tempo para entrar por ele, porque eu estou a esgotar quase o meu tempo, e portanto eu convido-vos a poderem de algum modo olhar para este documento. Para terem uma ideia muito rápida da representação destas iniciativas no país, nós trouxemos aqui um mapa que está disponível também no site do Ministério da Educação, portanto conseguimos ver que há de facto grande representatividade, quase praticamente no país inteiro, desta iniciativa da programação e da robótica no ensino básico. No ano letivo passado, na sequência da revisão curricular e do referencial curricular para o ensino básico e secundário, a programação e a robótica foi introduzida em 2 referenciais curriculares. Portanto, numa primeira fase, nas aprendizagens essenciais para a disciplina de TIC, que funcionam desde o 5º ano até o 9º ano, portanto, do 2º e do 3º ciclo. Para além da questão da programação e da robótica, encontramos lá, sobretudo, questões ligadas à utilização das tecnologias digitais, criação com tecnologias digitais, etc. Mas esta questão da programação e da robótica surge também nestes referenciais curriculares. Como no primeiro ciclo não existe a disciplina de TIC, portanto não existe uma área TIC no primeiro ciclo, foram então também criadas um conjunto de orientações curriculares para as TIC no primeiro ciclo do ensino básico. E também aí surgem as temáticas da programação e da robótica e das tecnologias digitais na articulação com as áreas disciplinares do primeiro ciclo. Estes referenciais curriculares e o movimento de flexibilidade curricular que está em implementação no país, criam oportunidades únicas de nós podermos trabalhar a questão da programação e da robótica numa forte articulação com as outras áreas do saber ou outras áreas disciplinares. E, portanto, nós, quando pensámos a questão das metas curriculares, pensámos na articulação entre o pensamento computacional, a algoritmia, a programação, a robótica e as tecnologias digitais. Portanto, nós quando estamos a trabalhar robótica, estamos a trabalhar pensamento computacional, estamos a trabalhar algoritmia, estamos a trabalhar programação. Quando nós agora trazemos estas áreas para as orientações curriculares, para as TIC ou para as aprendizagens essenciais, eu pareceu-me particularmente relevante que nós possamos fazer esta articulação com todas as outras áreas disciplinares. E por isso é que surge naquela coluna aquele palavrão que ninguém consegue ler, porque tem desde as ciências, as tecnologias, as artes, a matemática, as línguas, as humanidades, a geografia e quase todas as áreas as áreas curriculares que existem na escola. Porque, de facto, a possibilidade que as escolas têm agora até nos próprios domínios de autonomia curricular, de criar projetos transversais, projetos de escola, que envolvam todas estas áreas, é uma mais-valia destas últimas alterações curriculares. E, portanto, nós achamos que faz muito sentido, ou é extremamente relevante, que nós possamos trabalhar as questões do pensamento computacional, da robótica, da programação, das tecnologias, etc., com forte ligação a projetos que apelem a conhecimentos e a atividades desenvolvidas em parceria com outras áreas disciplinares, ou no limite com quase todas as áreas disciplinares em projetos de escola. Aliás, os 2 projetos que nós vamos ver a seguir são 2 projetos que apelam de facto a este trabalho transdisciplinar ou interdisciplinar nas escolas.
Isto foi de uma forma muito rápida a introdução à temática e eu agora vou perder 2 minutos, ou vou ganhar 2 minutos, a apresentar-vos aqui de uma forma muito rápida a resposta que nós aqui no Instituto pensámos oferecer de modo a trabalharmos então e a formarmos os professores que possam vir a trabalhar estas temáticas com os seus alunos nos mais variados contextos, quer sejam contextos escolares, curriculares, como contextos de formação, contextos de atividades extracurriculares, etc. E, portanto, como o professor João Filipe referiu há pouco, nós temos, neste momento, está com candidaturas abertas, mas temos a oferta de um curso pós-graduado de especialização em tecnologias e robótica no ensino básico, que está, como eu disse há pouco, com candidaturas até ao dia 26 de maio. Este curso tem, sobretudo, como objetivos contribuir para o desenvolvimento profissional dos educadores, professores do ensino básico, formadores no domínio das tecnologias digitais ou outros, nomeadamente no âmbito da robótica educativa, e espera-se que no final estejam aptos a desenhar atividades de aprendizagem, cenários de aprendizagem com recurso a tecnologias digitais e robótica educativa, utilizar tecnologias digitais no ensino das diferentes temáticas do ensino básico e também do ensino secundário, porque não? Analisar, adaptar e aplicar novas metodologias, quer no domínio das TIC e da robótica, mas quer também na utilização das TIC, das tecnologias no desenvolvimento de projetos, compreender e aplicar os princípios da programação de robôs e de drones, portanto objetos tangíveis, e sobretudo também realizar uma utilização, apelar à realização de utilização ética e segura das tecnologias digitais. Este curso está organizado em 3 grandes áreas, que eu trago nos próximos 3 slides. Uma área onde nós trabalhamos sobretudo a questão da programação e da robótica, a questão da programação muito centrada na utilização de ambientes de programação visual e de ambientes de programação para crianças, porque no fundo o foco, o fim do nosso trabalho serão sobretudo a utilização pelas crianças e, portanto, iremos explorar a questão da programação e do pensamento computacional na lógica dos ambientes de programação visual, e existem imensos, portanto, o leque é bastante elevado, e depois também a perspectiva da robótica e da programação de objetos tangíveis, como robôs móveis, pequenos robôs móveis, drones, hovercrafts, como temos ali, barcos, portanto, uma infinidade de objetos tangíveis que nós podemos utilizar para planear e desenvolver atividades, projetos com os nossos alunos. Depois, uma outra área, que é a área do criar e inovar com tecnologias digitais. Portanto, levar os alunos a explorarem um conjunto de ferramentas e de tecnologias digitais que lhes permitam desenvolver e criar produtos com os seus alunos, recorrendo a este tipo de ferramentas. Aqui no slide estão apenas alguns exemplos, algumas se calhar até já estão desatualizadas, mas um foco principal nesta área é, de facto, colocar a tecnologia ou usar a tecnologia na criação, pôr o aluno a criar novos produtos, novo conhecimento com recurso às tecnologias digitais. E depois uma última área ligada à questão dos projetos e do desenho de cenários de aprendizagem, que no fundo será onde os alunos, portanto os professores e as pessoas que participam no curso de pós-graduação, desenham e propõem projetos e cenários de aprendizagem onde aplicam as competências que foram desenvolvendo, quer na programação e na robótica, quer também na questão da utilização das tecnologias. E temos aqui algumas imagens representativas de algumas atividades que fazemos com os alunos na pós-graduação e também no mestrado em ensino de informática, que temos aqui salientado em 2 ou 3 imagens, e eu vou-vos mostrar aqui de uma forma muito rápida alguns exemplos em vídeo também. Portanto, todas estas atividades são desenhadas para serem implementadas com grupos de alunos do ensino básico e secundário, desde o primeiro ciclo até ao ensino básico, até ao final do ensino básico e até também ao ensino secundário. A nossa preocupação, de facto, é desenhar cenários de aprendizagem que permitam trabalhar conteúdos de forma interdisciplinar ou de forma transversal às várias disciplinas, utilizando a robótica
no caso do vídeo, ou utilizando os drones, ou utilizando as tecnologias como fator potenciador dessas mesmas aprendizagens e dos produtos desenvolvidos pelos alunos. Para terminar, deixava-vos 3 ideias que, na minha opinião, representam o sentido emergente deste seminário que nós estamos a fazer, destas temáticas que nós estamos a trabalhar. Esta é uma timeline que surge sempre nos relatórios do Horizon Report, que eu particularmente gosto de ler, porque eles trazem-nos uma visão de curto prazo, ou melhor, curtíssimo prazo, curto prazo e um bocadinho mais médio prazo. E se nós olharmos, tem um relatório de 2017, e em 2017 uma das linhas que era apontada com um horizonte de implementação de 1 ano ou menos, era a questão que o professor João Filipe falou no início, dos espaços, portanto dos makerspaces e dos espaços inovadores, e a questão da robótica, da utilização de robôs. Se nós pensarmos depois numa perspectiva de adoção de 2 a 3 anos, que será na perspectiva onde nós estaríamos agora, seria a questão das tecnologias analíticas, portanto do Learning Analytics, da realidade virtual, mista e aumentada, que estaria na ordem do dia, como se costuma dizer. E se pensarmos lá para 2020, 2021, portanto no próximo ano e meio, as questões ligadas à inteligência artificial e à internet das coisas. E portanto eu acho que todas estas áreas que estão aqui espelhadas nestas timeline se enquadram claramente na temática que nós estamos a fazer aqui. Porque o que mais, e que nós estamos a apresentar aqui, porque nós quando estamos a programar robôs ou quando estamos a programar drones, gadgets, etc., estamos a trabalhar sobretudo muitos dos princípios ligados à internet das coisas e, portanto, estas temáticas cruzam-se claramente com o trabalho que nós temos vindo a desenvolver. E pedindo desculpa porque me alonguei um bocadinho, termino a minha apresentação. Espero que toda a gente tenha conseguido ouvir e passava de imediato ao Sérgio para nos fazer a partilha da sua experiência. Eu vou pedir ao Sérgio que se sente aqui porque é uma questão de microfone, é mais fácil de captar o som. É só partilhar aí. Fica assim. Fica assim, exatamente, e vou percorrendo. Ora, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite a todos. Antes de mais, agradecer a oportunidade e disponibilidade também para poder apresentar o projeto A História que Meteu Água. E também cumprimentar todos os participantes que estão presentes. Eu, sem mais delongas, eu vou dar início à minha apresentação e à minha proposta para os próximos 15 minutos. Eu vou contar-vos um bocadinho a história de como é que o projeto nasceu, também um bocadinho a sua concepção, quais eram as nossas preocupações e no fim mostro-vos também um bocadinho os produtos que resultaram também da aplicação desse projeto. Ora, então, o projeto que vou-vos falar, a história que mete água, foi desenvolvido por 3 pessoas e ele nasce no âmbito do projeto final da pós-graduação em tecnologias e metodologias de programação no ensino básico, decorrido do ano passado, em 17-18. E a proposta de um projeto final, depois de um percurso extraordinário de aprendizagem, onde o grande foco, no fundo, mais do que dar respostas, é ferramentas para pensar, realmente como é que se pode utilizar a programação e a robótica e a tecnologia para, de alguma maneira, amplificar os processos de aprendizagem em contextos educativos. E neste desafio, o projeto a desenvolver com mais 2 dos meus colegas era precisamente como articular precisamente estes recursos e desenhar um cenário de aprendizagem onde pudéssemos de alguma maneira trabalhar a programação, onde pudéssemos estar a trabalhar algumas competências também de educação tecnológica, mas também fazer uma articulação necessariamente curricular e com outras competências que eram importantes. E, portanto,
esse foi o ponto de partida e talvez a parte que eu considero mais importante na concepção do trabalho, que era precisamente o que é que nós gostávamos de fazer, o porquê. E eu daqui de alguma maneira tenho estes 4 pressupostos essenciais. Portanto, um primeiro ponto era o projeto que nós gostávamos de fazer, a ideia era que ele de alguma maneira fosse relevante, ou seja, que tivesse uma proximidade com um assunto que fosse do nosso dia-a-dia, com uma preocupação nossa e das crianças, eventualmente, que fosse atual. Por outro lado, que ele tivesse necessariamente uma articulação curricular. Isto porque é importante a ideia da programação e da robótica, e pelo menos como nós a conceptualizamos, não é a ideia de ensinar a programação pela programação. É, no fundo, a programação como sendo uma ferramenta extraordinária para ajudar a pensar e para ajudar também, de alguma maneira, a construir conhecimento quase a 360 graus, como o professor João Piedade tinha dito. Não é o STEM, era aquele acrónimo que conseguimos realmente trabalhar imensas áreas. Isto, naturalmente, em articulação com o documento da robótica, que acaba por ser um referencial muito bom, com as linhas orientadoras em termos de padrões iniciais, intermédios, para fazer correspondência, no fundo, estes 2 pontos. Trabalhar o conceito, ou seja, o porquê, e este tipo de competências que são naturalmente muito importantes também, que não quisemos deixar de parte, que são as competências transversais, ou seja, que não são visíveis totalmente no currículo, mas que têm a ver a importância de realmente trabalhar em conjunto e a equipa e como é que isso pode desenvolver e ser um fator extremamente importante para a aprendizagem, para o conhecimento. E, portanto, não quisemos deixar isso de parte e quisemos que isso tivesse uma correspondência. E sim, isso levou-nos aqui bastante tempo, é a primeira parte do projeto, que necessariamente tivemos que encontrar uma correspondência com o contexto. E o contexto era uma das escolas em que um dos colegas do grupo trabalhava, e praticamente isto, em 3 linhas, tínhamos 3 eixos. Em termos dos alunos que íamos trabalhar, eram alunos do primeiro ciclo do ensino básico, do 3º ano, onde ele era docente, era e é, e são alunos que não tinham histórico praticamente de atividades desenvolvidas com programação e robótica, portanto, em termos de contexto educativo, aquilo para eles era totalmente novo, nós depois também conversámos com eles. E em termos de familiares ou fora da escola também não tinham assim muito conhecimento, e eu aqui ponho um uso limitado do tablet, ou seja, ele não era muito utilizado em ambiente educativo, não conhecia o tablet para jogar e para outras mais atividades. Outros recursos disponíveis que também eram importantes a considerar também na concepção do projeto era, no fundo, o que é que existia nas escolas. Haviam alguns computadores fixos, havia um espaço amplo, talvez da dimensão desta sala, com um chão relativamente linear, ótimo para os robôs andarem e para desenhar um percurso. Haviam alguns tablets e, acima de tudo, havia um lago. Portanto, e um lago trouxe-nos, obviamente, imensas ideias para pensar e como aproveitar esse recurso para o projeto final, para a atividade final do projeto. E em termos de tema, isto também aqui também um pouco no compromisso do tempo que nós tínhamos para desenvolver no projeto e aquilo que também era o tema eixo que a escola estava a trabalhar, eles estavam a trabalhar a sustentabilidade ambiental e, portanto, o projeto ficou alinhado com esse tema. E assim nasce, de alguma maneira, a história que mete água, o projeto desenvolvido praticamente em 2 momentos, e durante esse tempo nós, com as crianças que iam percorrer e ter a experiência deste projeto, procuramos saber também, o tema foi sobre a sustentabilidade ambiental, nomeadamente o desafio era saber programar um robô para salvar ou para reconhecer uma ilha do lixo. A ilha do lixo ia ser desenhada com uma forma geométrica e aqui já há alguma articulação curricular, neste caso com a matemática, portanto tivemos um quadrado, tivemos um triângulo, e procuramos também saber o que é que elas já tinham noções destas questões ambientais, de sustentabilidade, qual era a preocupação que elas tinham, e não só fizemos uma pressão ao projeto para ter essas noções, mas também fazer algum trabalho de pesquisa, onde estes desenhos que aqui estão a ver acabam por ser representações, e aqui a disciplina também de desenho e de artes acabou por ter também uma correspondência e estar ligado ao projeto e trazer o seu valor. Esta é a ideia. Eles desenharam, as crianças, aquilo que concebiam, aquilo que tinham a ideia, desenharam as ilhas de lixo, e a partir daqui isto corresponde à
fase de pré-projeto. A seguir, temos das partes mais importantes que no fundo acaba por ser a planificação do cenário de aprendizagem, ou seja, qual é a sequência, como é que isto vai acontecer, que história é que nós vamos contar. E fazendo aqui uma breve passagem, portanto, os recursos naturalmente eram importantes, tivemos alguns tablets para trabalhar, nomeadamente não era uma relação de um tablet por aluno, tínhamos 4, ou melhor, um tablet para 4 alunos, e isso também nos fez pensar depois aqui na parte dos papéis e alunos, como é que nos organizaríamos, que já lá chegaremos. O cronograma, portanto, praticamente fazer uma estrutura de como é que ia decorrer, e em termos de sessões e disponibilidade também com os professores e com a disponibilidade da própria escola. As atividades propriamente ditas, os papéis dos professores, e aqui os papéis dos professores, no fundo, acabavam por ser muito de orientadores para a atividade, ou seja, nós lançámos o mote, éramos 4, portanto, os 3 professores do projeto, mais o professor titular daqueles alunos, orientar para as atividades, dar uma noção um bocadinho das regras e dos papéis que caberia a cada um e, no fundo, fazer praticamente a pontuação da atividade. A sequência era importante, naturalmente, e, portanto, foi desenhar a lógica, ou seja, nós, aquilo que falamos com as crianças, elas iam desenhar ou ensinar um robô e programá-lo para estar dentro do lago, dentro da água e chegar às ilhas de lixo, e isso podia ser em qualquer ponto do lago, e portanto para isso tinham que ter algumas noções de navegação, como fazer movimentar o robô, como fazer o robô virar à direita ou à esquerda, noções de velocidade e noções de ângulos. Novamente a matemática aqui a ter um impacto importante e naturalmente a sequência no fundo acaba por ser uma carta de navegação, ou seja, a primeira carta é aprender as noções básicas, depois as noções de orientação, fazer ângulos e então depois os alunos já estariam prontos e aptos para lançar o robô à água e fazer esta missão simbólica de fazer o salvamento da ilha de lixo. A equipa e, no fundo, a coordenação, que praticamente foram os 4 professores, portanto, os 3 do trabalho de projeto, mais o professor titular. As aplicações que eram necessárias e, portanto, isto envolve tantas aplicações de robóticas e de programação, mas também outras aplicações que eram essenciais para também o registro da atividade e para os alunos refletirem também sobre o próprio processo. E os papéis dos alunos? Os papéis dos alunos, o que nós definimos foi, eram divididos, nós cerca de aproximadamente 16 alunos, a turma, dividimos em grupos de 4 alunos, cada aluno em cada atividade ia sempre ter um papel, portanto havia o navegador e havia o programador, ou seja, que iam programar e dar as coordenadas ou desenhar o código no tablet e o navegador que no fundo dava as instruções. Quem fizesse os registros também das velocidades e dos tempos, havia também um papel que era o registro fotográfico e das evidências e de filme. Tudo isso, nós demos os dispositivos, isso ficou a total à responsabilidade das crianças. A única coisa que dissemos, olha, meus caros, por questões de privacidade, ninguém filma nada que possa reconhecer, rostos, etc. Portanto, isto que cumpriram extraordinariamente bem e praticamente eles foram os agentes deste projeto. E agora, para não vos demorar mais, eu vou-vos mostrar alguns vídeos das primeiras atividades. Esta é a primeira atividade e aqui, como eu vos tinha referido no início, os alunos não tinham experiência e, portanto, praticamente a primeira atividade residia em saber ter uma noção de onde é que o robô se desloca, a noção de velocidade e a noção de distância. E, portanto, foram 2 exercícios, um deste grupo misto, de rapazes e de raparigas, trabalharam e tiveram a oportunidade de experimentar. Devo dizer que haviam 2 robôs que foram dados 2 nomes pelos próprios alunos, um era o BB-8 e o outro era a Dina, portanto assim sentiram os robôs mesmo como sendo deles. E este sim é o primeiro exercício de testagem, de aprender um bocadinho pelo erro e pelo ir fazendo, e foi extraordinário. Portanto, a partir daqui eles já começaram a prever onde é que o robô ia chegar, portanto, começarem com uma medida aleatória e começarem a ter as noções
de velocidade e de tempo para estarem a trabalhar um bocadinho com base na experiência. Mas aqui mudámos um bocadinho a variável, portanto aqui o tempo era sempre igual, 2 ou 3 segundos, a velocidade aqui ia aumentando, para ter um bocadinho esta noção, até porque numa fase inicial nós trabalhámos numa superfície lisa, mas depois eventualmente no futuro íamos trabalhar numa superfície aquática que tinha fisicamente outro impacto. Esta é a primeira atividade, que correu bastante bem. Portanto, ao longo disto, isto só para referir um bocadinho os papéis, isto foi filmado por uma das crianças, eles iam fazendo a experiência, depois de fazer uma experiência, esse iPad passava para outra criança ia ser o programador, outro ia tomando os registros destas distâncias. Portanto, no fundo, em cada atividade, cada aluno ia tendo uma perspectiva global sobre aquilo que estava a acontecer, para também, de alguma maneira, saber valorizar o papel uns dos outros. A segunda atividade já inclui uma variável nova que no fundo acaba por ser a variável direção. E aqui gamificámos um bocadinho, portanto fizemos um jogo de bowling em que tinham que trabalhar de grupo e descobrir realmente, já tinham a noção da distância, da velocidade, mas não tinham ainda a distância e da orientação. E estas primeiras tentativas, que no fundo iam trabalhando, iam negociando a velocidade, tempo e orientações, começa naturalmente com insucesso, mas pouco e pouco vão se aproximando. E em termos de grupo é interessante, e daí o valor também do trabalho de grupo e desta colaboração, de encontrarem uma solução em comum. Assim como é interessante também as crianças pensarem, é um momento aqui extraordinário, porque eles estavam a ter dificuldade em realmente conseguirem o ângulo certo, até que há uma criança que sai do sítio onde está o robô, e vem para trás e vai auxiliar outra. Portanto, quando começam a sair fora do quadrado e nós vemos-los a pensar, é extraordinário. Portanto, e a partir daqui já tiveram sucesso. E estando com sucesso, as pontuações depois no fim acabaram por ser até bastante homogéneas, porque já dominaram e já perceberam não só a noção de velocidade, a noção de tempo também com o bloco de código, mas também em termos de orientação. Tendo essas competências já assimiladas e a trabalhar, fomos então para a terceira atividade, e a terceira atividade, que é essencial para a navegação, é orientação. Portanto, esquerda, direita, criar ângulos, e aqui o professor de matemática, que esteve sempre a acompanhar as atividades, teve um papel extraordinário, porque ia sempre também juntando os conteúdos que estava a ensinar ou que tinha ensinado para trabalhar com eles, e o objetivo aqui era fazer um quadrado de luz. Um quadrado, na realidade, e depois se transformou num quadrado de luz. E o desafio inicial, nós colocámos esta medida e tinham que fazer o problema ao contrário, ou seja, tinham que calcular, com base, articulando a ideia de velocidade e de tempo, que o robô percorresse precisamente esta fita azul que vocês viram. Isto foi ótimo, porque isto, no fundo, é uma aprendizagem, isto foi referido depois, aqui trabalhar com o professor Doroteia e com o professor João Piedade, sobre o erro, a importância do erro, o valor que o erro tem nas aprendizagens, que é ele servir realmente depois a seguir, ir minorizando, até que eles depois acabaram por descobrir, e descobrindo a aresta certa e sabendo matemática, depois praticamente acabaram por saber logo desenhar um quadrado e extrapolaram perfeitamente. Extrapolando o quadrado, fizemos depois então um exercício com um impacto um bocadinho maior, apagámos as luzes todas, o robô tinha a possibilidade de ter um efeito neon, os realizadores que tinham os tablets na mão acabaram depois por filmar em câmera lenta e dava este efeito espetacular. Portanto, saímos todos dali radiantes. Pronto. No fim, já com estas competências trabalhadas e já tendo uma noção e já permitindo já conseguir inventar e fazer algumas coisas, vamos então para a atividade final. E a atividade final teve 2 momentos. Teve o simulador. Portanto, o simulador é ok. Nos carros nós vamos para dentro de água, mas antes de ir para dentro de água nós vamos testar aqui dentro de um recipiente de água, ver se notam diferenças entre o robô percorrer aquilo que é uma superfície lisa e sólida de uma superfície aquática, e foi tão rápido. Eu não fazia ideia, mas eles rapidamente descobriram que aqui a ideia não era mexer no tempo, era precisamente mexer na velocidade, e testaram e acabaram por descobrir rapidamente. O dia estava ótimo, fomos lá para fora
e correu otimamente. Não é? Portanto, não só correu bem eles conseguirem dominar os ângulos e fazerem o robô percorrer as formas que eram necessárias, mas adaptarem-se perfeitamente aos obstáculos que surgiram. Aqui podem ver na Nufas, havia uma corrente de água, porque isto era uma fonte, e portanto que estava a empurrar a água constantemente para uma área, e portanto há um dos blocos que tinha que ser programado com menos velocidade para não interferir, não seria um quadrado perfeito, mas não obstante, eles já estavam confiantes e a partir daqui já encontraram as soluções por eles próprios. E aqui já é os dois robôs, o BB-8 e a Dina, já fazerem competições. Aqui já nem estava no cronograma das tarefas, já foi improvisado e, portanto, aqui já fomos mais para o líder. E, essencialmente, este foi o projeto da História que Meteu Água. Houve só depois, ainda uma fase, concluído este projeto, a escola também estava a começar a sua iniciativa de robótica. Houve uma reunião com os pais onde nós depois oferecemos um diploma dos alunos de terem participado, onde havia uma imagem de realidade aumentada, que os pais depois, através da aplicação, conseguiam ver o vídeo e, portanto, ficaram mais envolvidos também no projeto, e o projeto hoje está lançado e está a correr bem. E obrigado a todos. Obrigado, Sérgio. Eu vou passar sem mais demoras à Alexandrina e à Anabela. Vou fazer novamente aqui a logística, portanto, eu vou virar o PC para que elas possam partilhar convosco a apresentação, que é esta. Ok, vou virar para vocês podem ir. Ok. Eu acho que sim. De qualquer forma, é só para falar. A câmera está a filmar aquela. Então, boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite. O nosso projeto, como o professor João Piedade já apresentou, foi intitulado A Floresta Inteligente. Portanto, também no contexto da robótica no ensino da programação. Portanto, foi-nos pedido, aliás, para fazer um projeto final de uma unidade curricular do mestrado em ensino de informática e pensámos no 8º ano, mas este projeto, e vocês já vão ver um vídeo onde podem ter uma ideia do que foi desenvolvido, portanto o projeto pode perfeitamente ser adaptado a níveis inferiores, nomeadamente até o 4º ano. Passo então a apresentar o vídeo e depois já vamos explicar como é que foi feito. Tem que ser naquele desenho. Estas ações de sociedade. A gente ainda tem um bocadinho mesmo. Aqui, esse seja a sua tarefa.
Portanto, como vocês puderam ver, neste projeto procuramos alertar os alunos e sensibilizá-los, sobretudo, para uma temática muito atual no nosso país, que é a limpeza das florestas, a preocupação com a limpeza, com os incêndios. E então tentámos criar um projeto, pensar num projeto que articulasse várias áreas, portanto não só as ciências computacionais, mas também outras áreas. Que áreas foram estas? Por exemplo, a educação tecnológica, em que pensámos que seria uma forma de desenvolver os cenários, portanto de uma forma articulada, interdisciplinar, não só desenvolver os cenários em educação tecnológica, como também trabalhar, portanto, conceitos como os incêndios, a poluição, a desflorestação em ciências naturais. Depois, naturalmente, em TIC, a programação dos robôs. Usamos, não indiquei ainda, é o MBOT, como vocês podem ver ali, e trabalhar também competências de som e de luz em físico-química, que depois já vamos explicar mais detalhadamente a seguir, mas tem a ver, portanto, com o facto de um robô conseguir detectar uma chama. Portanto, detectando a chama, dá a indicação de um possível incêndio e faz a ligação com uma central de bombeiros, que depois então vai entrar em ação para poder apagar o fogo na floresta. Portanto, a nossa preocupação foi sempre de articulação, tendo em conta as competências do século XXI, a literacia digital e poder envolver os alunos nesta temática de forma a que eles conseguissem também trabalhar competências noutras áreas, e nomeadamente de informática, das ciências computacionais. Como o professor João Piedade já disse no início e referiu, é importante também salientar a preocupação em os alunos construírem o cenário, envolverem-se na criação do cenário, do pensamento, sensibilização então para os incêndios, e isso tem uma base construcionista fundamentada por Papert. Portanto, ele dizia que os alunos aprendiam mais facilmente quando participavam ativamente nessa criação e, portanto, achamos que seria mais importante e teria um efeito mais concreto usando então a articulação destas várias disciplinas. Então aqui podemos visualizar o cenário. O cenário foi desenvolvido em 3 partes, como podemos visualizar. Tem esta parte verde, que é a parte saudável. A seguir deflagra um incêndio e depois o que é que acontece ao ecossistema, que é a destruição das florestas, os animais que acabam por morrer, a poluição dos rios, dos lagos. Então foi assim, desenvolvido em 3 partes, em que supostamente esse cenário é desenvolvido então na disciplina de educação tecnológica. A seguir apresentamos aqui os 3 robôs que utilizamos. Este aqui é o robô que vai poluir a floresta e que vai acontecer, então, mostrar aos alunos que ao poluir a floresta, haver lixo, existência de lixo na floresta, há mais probabilidades de deflagrar um incêndio. A seguir temos então o robô bombeiro, que vai apagar o incêndio, nesse caso com a ajuda de uma ventoinha que se encontra na parte traseira do robô. E temos aqui essa placa, que também é um robô MBOT, só que é a placa M-Core, que está localizada aqui nesta cabeça do robô. Pronto, então são três robôs. Essa placa é o que vai detectar, tem aqui um sensor de chama, que vai detectar o incêndio. E então, aqui temos o robô MBOT, que é o tal que vai colocar o lixo na floresta. Colocamos aqui uns braços para ajudar. Ele tem aqui o sensor ultrassónico. Este sensor é que ajuda a detecção do objeto.
Nós colocamos uma distância e quando ele chega a essa distância detecta e empurra, vira e empurra o objeto. Em relação ao caminho, como é que ele se desloca? Ele tem aqui um sensor segue-linhas que ele vai detectar de um lado se está no preto, se está no branco e vai colocá-lo sempre na trajetória, como podemos ver aqui. Ele tem o sensor 1, o sensor 2, indicamos que, por exemplo, no sensor 1, quando ele detectar a luz branca, vira para a esquerda, se detectar a cor preta, vira para a esquerda e ele então mantém-se sempre na linha. Encontra-se aqui nessa localização do robô. A seguir temos então o sensor ultrassónico, que parece dois olhos, que é o que vai detectar a distância. Como é que ele faz? Que isso aqui, por exemplo, trabalham na parte da fisicoquímica, ele imita o som, espera o tempo de resposta do som, do eco, e então ele aí calcula a distância que se encontra do objeto. Em relação aqui à placa MCOR, que é o que detecta com o sensor de chama o incêndio. O que é que ela faz? O objetivo dela é poder detectar no futuro, por exemplo, um ponto inicial de um incêndio. Porquê? Porque o problema hoje em dia nas florestas é quando detectamos um fogo, ele já vai muito avançado. O objetivo então desse sensor é ele estar a ver vários pontos desse sensor de chama colocados nas florestas, em que emite um sinal quando ele detecta uma chama e ele tem um sensor infravermelho que envia uma mensagem. Nesse caso, por exemplo, uma mensagem a uma central de bombeiros mais próxima. A central de bombeiro recebe uma mensagem de incêndio para a localização e eles enviam então os bombeiros. Nesse caso, ele vai comunicar com o robô bombeiro através do infravermelho. Ele envia uma mensagem e o robô, quando receber a mensagem que essa placa enviou, ele começa a fazer então a sua tarefa. Temos aqui o sensor de chama. Isso aqui o que é? É o adaptador RJ25, porque esse sensor não é original da MacBlock, mas podemos utilizar os sensores. Temos é que ter esse adaptador para fazer ligação à placa MCOR e pode-se utilizar então qualquer adaptador, sensor que se utiliza, por exemplo, para as placas de Arduino. Depois, aqui é como eles comunicam, através desse sensor infravermelhos. Temos que enviar então a mensagem, o robô recebe a mensagem e começa a tarefa. Nesse caso, então, temos o robô bombeiro, em que ele vai, quando receber a mensagem, começa a fazer o som através do buzzer que se encontra aqui de uma sirene e faz também a luz, tem aqui uns LEDs que podemos programar para o tempo e a cor que queremos e fazer a simulação da iluminação do bombeiro. Ele na parte traseira tem então a ventoinha, que também é era outro componente que tivemos que ligar com o RJ25 porque não era original da MacBlock. E quando ele chegasse à vela, nesse caso do cenário, ele virava e apagava, acionava a ventoinha e apagava o fogo. Como é que é feita essa programação dos robôs? No caso do MBOT, temos que utilizar o programa, o MBlock. É uma programação visual, mais fácil para as crianças, em que é como se fosse um encaixe das instruções. E depois tem a vantagem também para os mais pequeninos de estarem em português, também se pode colocar em inglês e é uma programação bastante simples para eles iniciarem no mundo da programação, do pensamento lógico, da resolução de problemas, em que só têm que encaixar as instruções. Nesse caso, este exemplo é o do sensor ultrassónico de proximidade. Nós dizemos que o sensor está ligado à porta 3 e quando ele estiver a menos de 10 centímetros, vira para a direita a uma velocidade de 100. Se ele estiver a mais de 10 centímetros, ele avança, continua a avançar sempre em frente. No caso aqui, é o sistema de comunicação por infravermelhos. Como é que ele comunica para o outro robô? Tem um código que é para o robô, o MBOT emissor, e o outro que está programado e colocado no outro robô, que é o MBOT receptor. O que é que acontece? Nesse caso, quando pressionamos o botão da placa, vai enviar uma mensagem S e vai tocar uma nota. Quando esse robô daqui receber a mensagem S, vai iniciar então a tarefa, vai ligar as luzes e vai tocar a sirene. Pronto, aqui
Foi uma explicação de como é que se pode então trabalhar em conjunto com várias disciplinas, uma linguagem de programação acessível para as crianças, pronto, e para tentar combater um dos grandes problemas também que temos hoje em dia, que são os incêndios florestais. E mais uma vez estamos a tentar seguir as indicações até de Pauper, em que o aluno é que deve controlar a máquina em vez de ser condicionado por ela. Pronto, é um exemplo, entre outros. Ok, obrigado. Eu vou voltar ao original. Queria começar por agradecer ao Sérgio, à Alexandrina e à Anabela as experiências que partilharam connosco, sendo experiências de anos diferentes, de cursos diferentes e de planeadas para alunos diferentes, têm uma grande preocupação em comum, que é a questão da poluição e do desenvolvimento sustentável. Eu acho que isso faz todo o sentido e será, se calhar, uma das grandes áreas transversais que nós temos o dever de trabalhar com os nossos alunos, de maneira a formarmos cidadãos mais cívicos e participativos neste aspecto. Eu gostava de salientar sobretudo a qualidade que os dois projetos têm e dizer que é para nós, enquanto professores, em todos os ciclos de ensino, em todas as áreas, muito bom quando vemos o resultado final do trabalho dos nossos alunos e quando, sobretudo, somos quase sempre surpreendidos. Eu costumo dizer que quando nós desafiamos os alunos, quase sempre somos surpreendidos. A maioria das vezes somos quase sempre surpreendidos com os projetos e com as atividades que eles fazem. E se ambos se recordarem dos momentos da apresentação final dos vossos trabalhos, essa surpresa esteve muito patente nos professores. Eu falo por mim próprio, fiquei agradavelmente surpreendido com a grande maioria dos trabalhos que foram, com a totalidade dos trabalhos que foram apresentados. Nós salientámos aqui dois, mas existem vários trabalhos que poderíamos trazer dos restantes colegas, dada a qualidade de facto que eles tinham. Muitos deles estão disponíveis online, portanto, se vocês fazendo uma pesquisa rápida no YouTube, no canal do FT Lab. Ok, muito bem. A colega Ana Pedro já partilhou o link do chat. Portanto, existem vários projetos que nós temos documentados que representam cenários de aprendizagem com robôs e com tecnologia no canal do YouTube e, portanto, eu acho que a qualidade está muito patente nesses projetos. E nós acreditamos claramente que isso se deve fortemente à qualidade dos alunos que temos tido, sobretudo, mas também eu acho que o desafio que nós fazemos nos cursos pós-graduados e no mestrado, de no fundo desafiar os alunos a fazerem coisas. E como eu dizia há pouco, é sempre extremamente agradável quando nós somos depois surpreendidos com projetos diferentes, com coisas diferentes, nos momentos finais de apresentação. E, portanto, este também é muito um objetivo que nós temos nestes cursos de formação, seja na formação inicial, como no caso do mestrado em ensino, seja na formação contínua, como no caso da pós-graduação em tecnologias e robótica no ensino básico, é no fundo dotar os alunos numa primeira fase de ferramentas e de conhecimentos e competências, mas depois dar-lhe toda a liberdade para planearem e desenharem os cenários de aprendizagem, os projetos que querem desenvolver com os seus alunos nos diversos contextos. Fazendo este balanço final, eu iria agora abrir o debate aos meus colegas que estão aqui, a vocês que também participaram, mas sobretudo também aos participantes que estão online, que nos podem ir colocando algumas questões ou alguns comentários que queiram fazer às experiências apresentadas, à apresentação que eu fiz no início, para que nós possamos ter alguma discussão. E parece que temos uma primeira pergunta.
do Darezo, que diz sobre o projeto da água, gostaria de saber se possui um paper sobre esse projeto, ou seja, se ele foi publicado e se poderia ser partilhado, porque o colega diz que está a trabalhar no Brasil com um projeto parecido e gostava de saber mais sobre este projeto e este tema. Ainda não. Publicação oficial, ou seja, só uma publicação académica, mas eu depois também poderei partilhar, naturalmente, o trabalho sem... Ok, nós estamos agora com alguma dificuldade em ouvir o Sérgio, mas o que o Sérgio referiu foi que neste momento o projeto não está ainda publicado enquanto artigo científico enquanto existem alguma publicação online de algumas das atividades, mas o Sérgio terá todo o gosto de partilhar com todos o projeto que desenvolveu e os cenários de aprendizagem que foram desenvolvidos. Não sei se, entretanto, aqui alguém quer fazer algum comentário. Será que então poderia botar o e-mail dele para que a gente acessasse o pedido depois do projeto? Eu posso escrever aqui no chat, posso? Claro. Ok, eu vou colocar o mail do Sérgio aqui no chat. sfpinto@campus.ul.pt. Ok. Portanto, temos o mail do Sérgio, ele estará disponível para partilhar algumas informações convosco. Eu vi há pouco, havia uma questão no início que foi feita para mim, foi feita com o meu nome, mas estava-se a referir ao Sérgio, que era sobre a disponibilidade do Sérgio partilhar também algumas informações sobre este projeto e a possibilidade de articular com um projeto que um dos colegas estava a desenvolver no Brasil e, portanto, eu sugiro que possa entrar em contacto com o Sérgio. E eventualmente enviar o site. Sim, nós eventualmente iremos partilhar estas apresentações, podemos partilhar os cenários que lhes deram origem aos projetos e iremos partilhar também este vídeo que gravámos hoje num espaço online do curso de pós-graduação que nós temos em candidaturas. Portanto, esses documentos estarão disponíveis também online, não impedindo, de facto, que entrem em contacto connosco, o Sérgio, comigo, para esclarecer alguma questão mais próxima sobre os projetos ou sobre o próprio curso de pós-graduação. Eu gostava de comentar o comentário do Paulo Maurício. O Paulo Maurício faz um comentário muito interessante, que provavelmente estarão a ver, de qualquer forma, refere que mais do que o resultado final, talvez o mais interessante seja o processo e está a pensar, claro, do ponto de vista das crianças. E eu concordo com o Paulo Maurício, de facto é o processo aquele que mais determinante é nas aprendizagens que as crianças têm, ou seja, é o seu envolvimento no desenvolvimento da atividade que lhes dá não apenas satisfação, mas é exatamente através desse processo que aprendem. Dito isso, deixe-me falar do produto. O produto acaba por ter um significado muito importante no sentido da realização, isto é, o processo é extremamente forte, importante, aprenderam imenso, mas as crianças, aliás como nós todos os adultos, no processo de aprendizagem não nos apercebemos nem da intensidade e muitas vezes nem sequer da importância de que essa aprendizagem está a ter exatamente durante o processo. E para as crianças é evidentemente muito gratificante ter um resultado, se quiserem um produto melhor, e esse produto ser apreciado por outros. E portanto, não valorizando o produto no sentido da valorização que deve ter o processo, é importante esta finalização com não apenas o produto do ponto de vista físico, nestes exemplos que vimos, mas também a documentação desse produto, que é algo que evidentemente é muito gratificante e que, digamos assim, fecha o processo. Portanto, o meu comentário é de concordância com o que o Paulo Maurício indicou, mas ao mesmo tempo chamando a atenção para aquilo que é o fechar de um ciclo, de um projeto, através exatamente do produto. Ainda com
com uma questão do Paulo Maurício sobre a continuidade destes trabalhos nas escolas. O Sérgio referiu há pouco que o projeto que eles desenvolveram na Escola do João, ano passado, que teve continuidade e que está em desenvolvimento e que fez surgir novas ideias e novos projetos dentro da própria escola. No caso concreto do projeto da Alexandrina e da Anabela, ele foi feito aqui no âmbito da formação inicial, ainda não foi implementado junto de alunos do ensino básico e secundário, mas acredito fortemente que virá a ser. Eu acho que teve principalmente um aspecto extremamente positivo, que foi colocar os alunos, os futuros professores neste caso, a pensar em já noutros projetos que podem desenvolver a partir deste. Ou seja, o desafio é esse, é o desafio constante de nós estarmos a criar novas ideias e partir do exemplo, como nós até discutimos logo na apresentação, que era, nós temos este cenário, ele está a funcionar, o robô está a extinguir a vela, mas podemos pegar no desafio de extinguir a vela e usar outros meios de extinção, criar outros modos de detecção de incêndios. Portanto, o próprio projeto acaba por não estar fechado e, portanto, nós acreditamos que estes projetos também têm essa particularidade de inspirar novos projetos e inspirar novas atividades a desenvolver com os alunos nas escolas. Depois há uma questão sobre os equipamentos, como é que nós financiamos a compra dos equipamentos. Os equipamentos que nós usamos aqui no caso da formação inicial são equipamentos nossos que nós temos no Instituto de Educação e que utilizamos em contexto de formação. No caso do Sérgio, foi um equipamento próprio, possivelmente. Foi curioso, porque inicialmente foram próprios, nós conseguimos... Inicialmente os equipamentos eram próprios. Estamos só aqui a ativar o micro de maneira a que o Sérgio possa emitir a sua opinião. Obrigado. Inicialmente os equipamentos eram nossos e isso também de alguma maneira não limitou, mas ajudou-nos também a construir o projeto daquela forma, portanto, de um dispositivo para 4 alunos. Mas é curioso também que o projeto teve um impacto tão interessante que depois a escola acabou por conseguir verba e hoje já tem equipamentos próprios, portanto, até correu bem. E, aliás, isso também respondendo um bocadinho à questão que o professor João Piedade tinha dito, um dos colegas de facto não pôde estar cá porque estava precisamente a dar continuidade a um dos projetos que divergiu da história que mete água. Mas sim, essencialmente hoje a escola já tem alguns projetos e vai fazendo crescer progressivamente. Felizmente as escolas estão ou têm estado nos últimos anos mais atentas a esta necessidade de adquirirem um conjunto de equipamentos, de robôs, kits eletrónicos, etc., que permita de facto ter estas dinâmicas de trabalho nas escolas. E muitas vezes isso consegue-se também através da exemplificação, através utilizando este tipo de projetos que nós depois podemos, no caso concreto da formação inicial, por exemplo, os alunos a utilizarem estes cenários, estas atividades no âmbito das suas práticas iniciais nas escolas. No caso, como o Sérgio falou, o próprio grupo organizou-se à volta de um colega e dos alunos desse mesmo colega e, portanto, todas estas oportunidades também são uma forma de nós divulgarmos junto das escolas que a necessidade de se adquirirem algum tipo de equipamentos. Estes equipamentos, felizmente, os preços estão cada vez mais reduzidos e mais acessíveis e há imensos projetos e imensas iniciativas às quais as escolas se podem candidatar e que depois ajudam a financiar algum deste equipamento que possa existir nas escolas. Por exemplo, os clubes de programação e robótica que existem nas escolas, muitos deles têm algum tipo de financiamento, não é uma verba muito elevada, mas que ajuda também à aquisição de pequenos robôs, pequenos kits de eletrónica que possam ser usados para trabalhar as questões da programação, da robótica e os projetos transversais nas escolas. Porque nós partimos
podemos ter as duas dimensões, que é uma dimensão em que nós adquirimos um pequeno robô móvel como estes que nós temos aqui, mas podemos ter projetos em que são os próprios alunos a desenhar e a construir os seus próprios robôs mediante os contextos onde querem que os mesmos possam atuar. E, portanto, temos estas dinâmicas que se podem ser criadas e nós procuramos de alguma forma trabalhá-las também com os nossos alunos aqui, utilizando diversas ferramentas, diversos kits e, sobretudo, também, nós estamos aqui a falar na questão tecnológica, portanto, na questão dos robôs e da tecnologia, mas uma questão que nos preocupa também muito e trabalhamos muito nesse aspecto também é a questão da metodologia, ou seja, das metodologias e estratégias que nós usamos para, em conjunto com estas ferramentas didáticas, trabalhar e desenhar projetos para os nossos alunos, para implementar com os alunos nas escolas. Posso? Com certeza. O comentário da Cláudia Albuquerque, agora no final, eu acho que é muito importante. Há alguns projetos bastante interessantes que têm surgido também na área da educação especial, ou seja, na área da utilização da robótica e das tecnologias e da própria programação, na área da educação especial. Há bastantes, eu acho que diria que até já há bastantes exemplos nesta área, onde também os próprios robôs e as tecnologias podem ter um papel muito interessante no processo de aprendizagem dos alunos com algum tipo de limitação ou portadores de algum tipo de deficiência. É uma área bastante interessante de trabalho também nesta área, na programação e na robótica. E eu aproveito para chamar a atenção para a mensagem que o Luís colocou no chat, Luís de São Paulo, do Brasil, com uma dimensão de trabalho na área da robótica, que é, no fundo, é um projeto, neste caso um projeto de construção de um braço robótico, e que é também uma outra área que, em articulação com esta da robótica, mas que apresenta já uma outra dimensão muito interessante, e portanto ele deixa o contacto no caso quererem saber mais sobre o trabalho que está a ser desenvolvido. Não sei se há mais alguma questão ou comentário que queiram colocar. Ok, só referindo dois aspectos. Portanto, um dos robôs que foi usado foi o MBOT, vocês encontram através de uma pesquisa simples no Google. É um robô baseado em Arduino, e o que o Sérgio usou foi o Sphero, que também encontra fazendo uma pesquisa no Google. Foram os dois robôs usados em ambos, nos dois cenários. No caso do cenário da floresta era sempre o mesmo tipo de robô, com trajes diferentes, que é outra das características interessantes do trabalho com robôs, é nós podermos proporcionarmos aos alunos criarem os trajes e equiparem os seus robôs consoante os objetivos dos projetos em que estão a trabalhar. Portanto, é sempre muito motivador para eles poderem desenhar os trajes dos robôs das histórias e dos cenários nos quais estão a trabalhar. Vem a disciplina TIC. Okay. Respostas para as perguntas? Ok, estão a surgir muitas perguntas, eu vou tentar apanhar aqui algumas. O comentário da ligação às ciências naturais prende-se sobretudo pela questão do desenvolvimento sustentável e da floresta, etc. Portanto, não é uma ligação estritamente curricular a um determinado conceito único das ciências, portanto é de uma forma mais alargada, e também acredito que a podíamos explorar de outra forma se nós estivéssemos no contexto escolar a trabalhar diretamente com os professores de física e química, das ciências e da biologia, das artes visuais, etc. Portanto, isso ainda traz mais valor ao projeto que foi desenvolvido,
porque foi um projeto onde a Alexandrina e a Anabela desenvolveram e idealizaram o projeto e foram ver o que é que são os currículos e as orientações curriculares das outras áreas disciplinares, de maneira a que pudessem integrá-las neste seu projeto. Portanto, eu acho que isso, né, valoriza mais o trabalho que acabou por ser desenvolvido. Depois o Luís traz-nos a questão destes projetos de aprendizagem como promotores da inclusão social ou da forma de preparar os cidadãos para estarem mais aptos para o trabalho do século XXI. Eu acho que é sobretudo por aí, acho que é sobretudo, a ideia é sobretudo essa, é de, no fundo, dotar os cidadãos atuais e futuros, quer dizer, já são todos cidadãos, mas dotar sobretudo os futuros profissionais das mais diversas áreas, algumas das quais ainda não existem, num conjunto de competências não apenas técnicas, mas sobretudo também sociais e emocionais e de autorrealização e coisas desse género, que lhes permitam de facto ser cidadãos mais participativos, ativos e preocupados com toda a envolvência social e ambiental que está associada. Depois, relativamente à questão da Teresa, ela é extremamente pertinente, a questão dos tempos das disciplinas. É pertinente e é discutida ao longo do tempo, não é? Se nós formos falar com qualquer professor acha que a sua disciplina devia ter mais tempo. Eu pessoalmente, a minha opinião, de facto, o tempo, se a disciplina de TIC existe, o tempo que ela tem no currículo é manifestamente pouco, mas mesmo aí está dependente da forma como as escolas se organizam e como oferecem esta disciplina nas suas opções curriculares. Gostaria de responder que sim, que tem um forte impacto, ou temos um forte impacto junto de quem decide o tempo, mas infelizmente não o conseguimos fazer. Portanto, conseguimos fazer uma coisa muito importante e que vários professores fazem, que é mostrar as atividades que fazem, tendo em conta um tempo tão limitado. Acreditando que isso permite que as outras pessoas, quem decide, possa pensar, bem, se com um tempo tão limitado conseguimos fazer este tipo de atividades, se tivéssemos mais tempo, se calhar conseguiríamos fazer mais atividades e de forma mais integrada e sustentada. Mas eu acho que as escolas também têm a possibilidade de, dentro dos domínios da autonomia e flexibilidade curricular, decidirem e colocarem as áreas a trabalhar em conjunto, e aí se calhar já não se coloca de uma forma tão forte a questão do tempo. E penso que respondi à maior parte das questões. Havia uma questão de uma colega do mestrado de Biologia e Geologia, Ana Abrantes, que pode ser, que me interessa responder particularmente também, que é, nós não vamos fazer sessões presenciais deste tipo. O que eu convido é a Ana, não sei se a Ana é aluna do Instituto de Educação, mas mesmo, se quer seja, quer não seja, a enviar-me um e-mail e nós podemos facilmente conversar sobre esta temática e perceber de que maneira podemos até articular algumas atividades em conjunto entre, neste caso, os alunos de Informática e os alunos de Biologia e Geologia. Portanto, podemos fazer dessa forma, encontrarmos aqui no Instituto ou virtualmente e falarmos sobre essa possibilidade. A questão que a Sandra Xisto coloca também é importante, também podes nessa sequência responder. Ou seja, eu começo a ir completas. De facto, a formação não é para professores de TIC, nem para professores de Informática, e a aplicação de robôs, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, secundário, é em qualquer área ou áreas, se houver alguma intencionalidade, em qualquer área de ensino. E, portanto, os educadores e professores podem recorrer aos cursos que organizamos e à formação que temos serão de qualquer área, não necessariamente da área de Informática ou de TIC. Sim, é mesmo essa a ideia. Portanto, o curso pós-graduado, que é uma das ofertas que nós temos estado a falar, é aberto a qualquer profissional, no caso de ser professor, a qualquer área disciplinar, portanto, desde o primeiro ciclo a qualquer área do ensino secundário, por exemplo. Portanto, ele não é oferecido de forma fechada a qualquer área disciplinar e, portanto, nós trabalhamos numa perspectiva de dotar todos os alunos de competências na área da programação e da robótica que lhes permitam começar a integrar as tecnologias nas atividades que fazem nas suas áreas disciplinares em concreto, podendo depois, ao nível da escola, os projetos serem articulados com vários professores de diversas áreas
disciplinares. A outra experiência foi realizada no mestrado em ensino da informática, aí sim é uma oferta profissionalizante, portanto é formação inicial de futuros professores de informática, e aí essa formação é direcionada para profissionais na área da informática. Toda a outra oferta que nós fazemos no Instituto de Educação, na área das tecnologias e da robótica, bem como um conjunto de formações que às vezes vamos fazendo ao longo do ano, são abertas a qualquer um dos públicos. A questão dos cursos à distância. Este curso que nós falámos da pós-graduação não é um curso que esteja desenhado para funcionar totalmente à distância, portanto ele é um curso que é realizado em blended learning, ele irá funcionar sobretudo ou exclusivo ao sábado de manhã, havendo um conjunto de atividades e de tarefas que são desenvolvidas depois à distância, portanto não estaremos todos os sábados de manhã mesmo assim. No entanto, não quer dizer que não tendo um aluno que esteja num ponto qualquer do país ou do globo que queira mesmo frequentar o curso, não se possa frequentar o curso num regime totalmente à distância e nas sessões presenciais poder estar através de videoconferência ou algo semelhante. Portanto, é uma questão que depois nós articulamos articulamos entre nós na planificação das atividades ao longo do ano. Quero com isto dizer então que não é uma condicionante não poder estar presente em Lisboa ao sábado de manhã, a frequência ou a participação no curso. Portanto, é uma questão de se ponderar. E reforço novamente, qualquer questão que tenham podem enviar-me um e-mail a mim ou ao professor João Filipe, por exemplo, e nós responderemos às vossas questões. Entretanto, vamos começando a encerrar. Eu gostava de agradecer novamente ao Sérgio, à Alexandrina e à Anabela e ao professor João Filipe terem estado aqui comigo durante esta tarde. Agradecer também a um conjunto de colegas que estão aqui, que vocês não estão a ver, estão a ver uma colega apenas, mas está também a professora Ana Pedro, que esteve a moderar o chat convosco, e o professor Fábio Ferrantini, que é um colega do Brasil, que está aqui a trabalhar também connosco, portanto estiveram aqui presentes, e o professor Nuno Doroteia, que entretanto tinha saído e voltou, que estivemos aqui no FT Lab, portanto no Future Teacher Education Lab do Instituto de Educação, nestas cerca de hora e meia, muito interessante e muito produtiva, diria eu, de partilha destas experiências convosco. Portanto, gostava de reforçar o agradecimento e agradecer às pessoas que estiveram participar online e, sobretudo, às questões e aos comentários que foram fazendo sobre as apresentações que nós fizemos aqui. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Boa tarde a todos, muito gosto em estar convosco. Adeus.